Que bom te ter de volta aqui na nossa terceira aula, na nossa Masterclass sobre a importância do hábito da leitura. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é exclusivo para você que está assistindo agora e ele vai ficar disponível até o fim dessa jornada. Se você não conseguir assistir uma aula por dia, eu espero que você consiga maratonar todos os vídeos de uma vez só. Mas não perca essa oportunidade, porque os vídeos sairão do ar, ok? Então compartilha já esse vídeo com quem você quer que veja essa informação. Já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal. Mesmo depois dessa Masterclass, eu vou continuar postando aqui no canal vídeos sobre literatura, sobre leitura, escrita e ilustração de livros. Eu espero que você se interesse por esse assunto e se inscreva aqui no canal. Vamos começar? A nossa conversa de hoje ainda é sobre a importância da leitura em cada fase da nossa vida. Nós falamos sobre recém-nascido, sobre a criança, sobre o adolescente. Agora nós vamos falar sobre a fase adulta, que é a partir dos 16 anos. Então, você que está me assistindo aí, se você já é um adulto e você pensa, poxa, não tem mais jeito para mim, tive o hábito da leitura quando criança, agora já era? Não, claro que não. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? E dizem que nunca é tarde para começar. Então comece hoje. Pegue aí aquele livro que você comprou já faz muito tempo e comece a ler pelo menos uma página por dia. Estabeleça essa regra na sua vida. Depois que você fizer esse exercício, você vai tomar o hábito por ler. Você pode aumentar para um capítulo por dia. E assim vai. Você vai começar a ler sem perceber o quanto você está se divertindo. Eu vou te mostrar aqui alguns lugares que você pode ter acesso à leitura gratuitamente ou pagando R$20 por mês. Você pode ter acesso a muitos livros aí, que é uma opção maravilhosa para você começar aí nessa empreitada, né, do hábito da leitura. Vou colocar aí a estante virtual. A gente tem a Rakuten Kobo, a Kindle Unlimited. E também nós temos uma biblioteca do estado de São Paulo que disponibiliza aí vários livros online, tá? Além, claro, dos sebos, das lojas, né, que também oferecem promoções. O site da Amazon também que tem muita promoção de livro. Então, feiras de livro. Existem muitas opções para que você aproveite e leia o livro por uma opção bem barata e viável. Eu, por exemplo, tenho meus livros em e-book para crianças na Amazon que custam cerca, no máximo, R$5. Né? Alguns eu consigo colocar zero, muitas vezes no ano. Eu coloco gratuitamente, muitas vezes no ano. Outros eu tenho, né, o sistema ali, não consigo deixar o tempo todo gratuito, mas eu consigo colocar um valor mínimo de R$4, R$5. Então aproveita, dá uma olhadinha lá, busca pelo meu nome, Silmara França, que você vai encontrar esses livros. Então, continuando a falar sobre o adulto lendo, né? Como nós estávamos falando, leia todo dia e regularmente. Agora eu vou te dar algumas dicas, né? Já te dei uma aí, uma página por dia, né? Até que se torne um hábito, você vai começando a aumentar essas páginas. Vou te dar mais algumas dicas, que são as seguintes. Tente criar um ambiente para isso. Né? Aqui, por exemplo, na minha casa, eu tenho esse sofazinho e tenho ali meus livros disponíveis. Mas eu vou confessar para vocês, às vezes, mesmo que estejam assistindo televisão ou jogando videogame aqui na sala, eu consigo sentar aqui nesse sofazinho e ficar lendo. E eu, ao mesmo tempo, eu estou junto com a família, né? Eles estão ali, o meu marido, a minha filha, assistindo TV ou lendo ou jogando um videogame, e eu às vezes me deito aqui para poder ler meu livro. Mas assim, o melhor momento em que eu aproveito a leitura é depois que eu coloco a minha filha para dormir e vou me deitar. E aí eu consigo ler até dormir. E aí eu leio bastante. Então você vai achar aí no seu dia a dia um momentinho. Quando eu era mais jovem, eu pegava muito transporte público, então eu lia no transporte público, muito no transporte público. Livros e livros. No ônibus, porque era muito trânsito. E assim vai. Eu comecei a dirigir, eu já não podia mais fazer isso, né? Mas hoje em dia ainda existem audiolivros que você pode escutar no carro. Muitas pessoas falam para mim que usam o audiolivro, né? Escutam a Bíblia, escutam livros
no carro, isso é muito bom também, mas eu ainda defendo a leitura, porque ela nos leva a uma outra imersão, diferente do áudio, porque você não está fazendo outra coisa além de ler. Isso é um momento que você tira para ler. Então, a sua cabeça, a sua mente trabalha ali só para leitura. Isso é muito diferente, tá? Do audiolivro, né? Tanto de séries, de filmes, não é a mesma coisa, né? A experiência que a gente tem com a leitura, ela é diferenciada. Mas, para você que tem que lidar com o barulho da casa, né? Então, antes de dormir, pega o seu livro, começa ali com uma página e vai aumentando. E eu vou te dizer que o seu sono vai ser outro. Você vai dormir bem melhor. Você também pode explorar vários tipos de literatura até encontrar a sua favorita. Você não vai desistir no primeiro livro, certo? Ah, comprei um livro, odiei, não quero mais ler. Ah, acho que eu não gosto de ler. É claro que ler, ele exige um esforço, ele exige um tempo para isso, só para isso. Toda a sua atenção só para a leitura. Então a gente fala que não gosta de ler, que tem preguiça, mas isso na verdade é uma desculpa, porque se você começar, né, se esforçando, tirando aquele tempo só para tua leitura, é um tempo só para você, você vai ver o quanto você vai se apaixonar por isso. Experimente. Eu te convido hoje a experimentar a leitura. Então, se você não gostou daquele livro que você comprou há um tempo atrás e desistiu, pegue outro estilo de leitura, outro livro. Eu, por exemplo, sempre li livros de cristãos, livros que falem da palavra de Deus, que ensinem a Bíblia, e gosto muito. Só que de alguns anos para cá, eu comecei a ler fantasia e ficção, e também isso me acrescentou muito. Então, assim, são dois estilos que eu gosto muito, de ficção, fantasia, e os livros que são devocionais, que ensinam a Bíblia, que ensinam a palavra de Deus, e são duas opções de leitura que eu gosto muito. Eu já não gosto de livro policial, não gosto de livro de biografias, não gosto de livros policiais, não gosto de livros de terror. Esse tipo de livro eu não gosto. Romance não é, né? Não é a minha praia, assim. Mas pode ser a sua. Então você precisa experimentar, né? Leia, se você é jovem, veja a faixa etária, veja qual que é o assunto do livro, porque às vezes aquilo não vai te fazer bem. Experimenta coisas leves para começar, livros fáceis de ler. Não comece com aqueles livros cheios de nomes difíceis, né? Livros estrangeiros que tem aquele monte de nome, principalmente as fantasias são assim, nomes de cidade, nome de países. Isso dificulta muito a compreensão do livro, cansa. Então, experimente primeiro livros de fácil leitura, né? Lê ali a sinopse, lê o começo, 1 ou 2 páginas. Se você for comprar um livro, por exemplo, na Amazon, você tem ali as primeiras páginas de amostra grátis. Você consegue ler e ver do que se trata o livro. Isso é muito importante, tá? Para que você não invista o seu dinheiro em algo que você não vai usar. Uma maneira também de você se divertir fazendo isso é ir ao parque. Gente, não tem lugar melhor para ler do que no parque, sentada na grama. Leia por um tempo ali, fica ali só você, os passarinhos, escolha um parque da sua cidade, uma praça da sua cidade e fique ali lendo sozinho. Tenho certeza que você tem pelo menos 1 hora sozinho na sua vida, né, que for a hora do almoço do seu trabalho. Vá, almoce e vá para um lugar só seu, onde você possa ler. Você vai exercitar o foco. Hoje em dia, com as telas, gente, a gente perde muito fácil o foco. Você está conversando com alguém, daqui a pouco você se esquece daquela conversa e começa a prestar atenção em outras coisas. Isso se o celular mesmo não te tirar da conversa. Então, assim, a gente está fadado a perder a concentração total. E a leitura, ela vai nos resgatar isso. Ela vai nos ajudar a resgatar a concentração, a decisão de saber mais sobre aquele assunto, a necessidade de entender se é verdade ou se é mentira. Tudo isso vai melhorar na sua vida se você começar a ler hoje. Então, tome essa decisão, ainda hoje, ok? Então eu te digo, se você não teve pais que te incentivaram a ler, comece hoje a se incentivar.
Incentive a si mesmo, incentive seus filhos, incentive todos que estão ao seu redor. Já compartilhe esse vídeo aí com quem você conhece para que isso venha mudando no nosso país, da nossa cidade. Pense assim, e se um dia você quer se tornar pai e mãe, né? Talvez você ainda não seja e quer se tornar. Você pense que se você começar esse hábito agora na sua vida, daqui para frente isso vai ser muito normal dentro da sua casa, muito habitual dentro do seu lar. E quando essa criança chegar, ela vai se deparar com um ambiente literário, com um ambiente de pessoas que leem, que gostam de informação, que buscam informação, que buscam estudo, querem estudar, querem aprender, querem crescer. E essa criança vai ser uma criança diferenciada, uma criança que quer buscar a informação e não viver na alienação de uma rede social, de um vídeo na internet, de um canal de YouTube, alienada em videogames, alienada em brincadeiras. Mas essa criança vai querer aprender língua, vai querer aprender idiomas, vai querer aprender a escrever, vai querer aprender a desenhar, jogar, fazer um esporte. Ela vai querer saber. Isso é o que a leitura faz, tanto com a criança quanto com o adulto. Então, se você está nessa fase adulta, pense em você e pense também nos seus filhos ou futuros filhos. Outra coisa que a leitura na vida adulta traz é a conexão com nossos filhos. Chame ele para ler com você um livro. Talvez o livro seja grande demais para ele ler sozinho. Então você diz, e se nós lermos juntos? Alguns livros, como por exemplo Harry Potter, é um livro muito lido e todo mundo gosta muito desse livro, mas é um livro extenso. Então talvez a criança fique com preguiça e você vai dizer, nós vamos ler juntos porque eu também quero ler. Vamos ler juntos essa história, né? Senhor dos Anéis, Nárnia, são livros grandes, calhamaços. Então assim, convide a ler com você. Eu quero ler também. Vamos ler juntos? E aí antes de dormir ou à tarde, tempo à tarde, desliga a televisão e vamos ler. Vamos ler. E aí você senta com ele lá no quarto ou no sofá, né, num cantinho, no quintal, e desliga os aparelhos eletrônicos e lê. Faz uma leitura aí de um capítulo por dia. Ele lê um pouquinho, você lê outro pouquinho. Eu já fiz muito isso com a minha filha. E hoje eu faço assim, peço para ela parar o que ela está fazendo no dia. Eu já estipulei 1 hora por dia e ela lê ali pelo menos 1 horinha por dia, ou talvez 2 capítulos. E aí às vezes ela lê até o final, ela nem percebe, já lê. Ai, mas vou terminar que eu quero saber. Já vai ler tudo. Então assim, somos nós. É um trabalho do adulto já estimular a leitura na vida da criança. E você pode aproveitar isso para ter um tempo sozinho com ele. Para terminar, a Masterclass de hoje, nós vamos falar sobre a leitura na terceira idade. Então, como nós já falamos muitas vezes, nunca é tarde para começar. E é claro que muitos idosos têm problema de visão, né? Já não conseguem ler como antes, ficam cansados, né? Mas existem hoje os livros eletrônicos, digitais, que você pode ler num tablet ou até mesmo no celular e aumentar a palavra ali, dando zoom na tela. Isso pode te ajudar bastante se for o seu caso. Existem livros que têm a letra bem grande, que é legal também você procurar algo assim. E para você, claro, que não consegue, que não tem problema nenhum de visão, então você é um abençoado que merece sim ler bons livros. Tem que aproveitar e ler bons livros. Idoso, essa pode ser a melhor hora para começar a ler. O ritmo da sua vida deu uma paradinha aí, já está tudo mais tranquilo. E você pode sim tirar 1 hora por dia para leitura, ou muito mais. O entretenimento da leitura pode trazer benefícios para a sua saúde mental. Ele pode fortalecer a sua capacidade de memorização, que vai se perdendo ao longo do tempo. Ele te ajuda a guardar números, endereços, senhas, certo? E se atualizar do que está acontecendo no mundo. Outra coisa é que muitos idosos têm dificuldade com o avanço da tecnologia. Ela muda muito rápido, não é verdade? O idoso que lê não fica para trás. Ele constrói uma habilidade grande de compreensão e de fácil aprendizado. Talvez você, idoso, não tenha viajado o mundo todo ainda, não tenha conhecido a Grécia, a Itália, não é?
não tenha ido ao Egito ver as pirâmides e você tem muita vontade de saber mais sobre esse assunto. Essa é a sua oportunidade. Busque livros sobre história da arte, diários de viagem, livros de fotografia. E da mesma forma, você pode escolher a categoria literária que mais lhe apetece, que mais você se agrada, seja ela qual for. Não tenha vergonha. Eu gosto muito de ler livros juvenis, livros teens, young adult, livros mais para esse público mais jovem, que também é para onde eu escrevo. Então eu gosto muito desse tipo de história, desse tipo de livro. Mas é claro que eu leio livros adultos, como eu disse, livros que falam do aprendizado da palavra de Deus, que também é uma opção para você da terceira idade, que quer aprender mais da Bíblia. Você pode ler livros que falam da palavra de Deus, testemunhos, biografias, né? Que falem aí um pouco mais daquilo de experiências que as pessoas tiveram com o Senhor. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você já gostou de todos esses vídeos, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque ao final dessa Masterclass nós vamos ter mais conteúdo sobre literatura, sobre escrita e ilustração de livros, dicas de leitura e muito mais. Fique por aqui. Amanhã a nossa aula será muito, muito legal. Eu vou falar um pouco sobre a visão bíblica sobre a leitura. Dentro do contexto bíblico, por que nós podemos ler, por que nós podemos nos beneficiar da leitura. Aproveite. Até amanhã.